Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, vocês vão escutar aqui durante o nosso encontro vários sinais das pessoas que estão entrando, que, como a gente falou, são aquelas pessoas que não conseguem muitas vezes chegar em casa no horário previsto, ou muitas vezes precisam se organizar na chegada para poder, então, dar continuidade aí nos seus estudos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me perguntou quanto tempo por semana eu devo dedicar para eu estudar. E eu compartilhei, assim, uma percepção minha, tá? Eu não estou dizendo que é certo nem errado, uma percepção minha. Pelo menos umas 2 horas por semana você precisa dedicar para você buscar coisas novas, né? E 2 horas passam que a gente nem percebe, que a gente nem vê, muito rápido. Então, se você está dedicando acima de 2 horas, você já é um profissional fora da curva, porque a grande maioria das pessoas não lê um livro, não faz um curso, não se dedica para o seu próprio desenvolvimento. E depois, lá na frente, diz, puxa vida, eu deveria ter feito. Só que quando você tem essa palavra do eu deveria ter, significa que você já está atrás de outras pessoas que estão aí sempre em desenvolvimento. Ainda mais com tantas coisas novas, né? Como a gente falou ontem, o novo perfil de líder, enfim. Gente, temos líderes que são admirados, temos líderes que são questionados, temos líderes que foram gênios, né, e se destacaram lá no seu caminho, naquele momento. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente vai falar também sobre os 5 pilares de uma liderança de sucesso. Eu compartilhei com vocês uma ferramenta que é o raio-x da inteligência emocional do líder e eu quero trazer os conceitos dessa ferramenta porque eu entendo que ali está a base da liderança bem-sucedida. Pelo que eu entendo, pelo que eu atendo, pelo que eu estou vendo hoje de cenário, ali está a base da liderança bem-sucedida. Então, tudo bem se vocês imprimiram, se vocês não imprimiram, papel e caneta na mão para a gente seguir ali o processo e eu vou orientar vocês para que vocês possam fazer o autodiagnóstico, né? Como eu estou hoje, como líder com uma boa inteligência emocional. Márcia Ludwig, bem-vinda, Márcia. A Edna também, vi aqui que ela colocou a carinha dela. A Tere Rizzi, bem-vinda, Tere. Todas as pessoas que estão entrando aqui e vão entrar aí na sequência. Eu quero compartilhar a tela com vocês, que eu trouxe um vídeo aqui. Só me sinalize se vocês não estiverem ouvindo, tá? Você não sabe programar. Você não é um engenheiro. Você não é um designer. Você não sabe pregar um prego. Eu construí a placa de circuito. A interface gráfica foi roubada da Xerox PARC. O Jeff Rose era o líder da equipe do Mac até você expulsar o cara do projeto. Tudo foi desenhado por esse caixa. 10 vezes por dia, eu leio Steve Jobs é um gênio. Me diz o que você faz. Eu toco a orquestra. E você é um músico bom. Você senta bem ali. Você é o melhor da sua maneira. E aí, gente? Boa. Gente, esse é lá do filme do Steve Jobs, né? Aí eu pergunto para vocês, tá errado ele? Hein? O que vocês acham? Tá errado ele? Ontem a gente não falou de que a gente precisa ter especialistas junto com a gente? Que não tem problema das pessoas saberem mais do que nós, mas nós temos que saber conduzir essas pessoas para que elas tenham uma performance de excelência, que elas ajudem a construir um negócio cada vez maior e mais forte e mais resistente. Steve Jobs fazia isso. Então, perceba a importância disso quando a gente fala de ser o maestro da orquestra. Qual é a habilidade principal que ele tinha? De descobrir esses talentos, potencializar esses talentos, colocar em prática e trazer resultado para o negócio. Não é à toa que a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Gente, a Apple é a empresa mais valiosa do mundo. Então, não foi à toa, realmente, que isso aconteceu e o Steve Jobs tem isso como diferença. Então, minha gente, os tempos mudaram, as necessidades mudaram, o mercado também mudou. Uma coisa, pessoal, contudo, não mudou. A liderança, mais do que nunca, segue tendo uma tremenda influência nas experiências dos times, no bem-estar das pessoas, na retenção de talentos e, é lógico, na cultura da empresa. E aí a gente para e pensa. Você deve estar pensando aí, né? Esses são os fatores básicos da liderança?
Será que esses fatores são os fatores básicos da liderança? Uma liderança que influencia, uma liderança que promove o bem-estar das pessoas, uma liderança que retém as pessoas, que fortalece a cultura. Será que isso são os fatores básicos da liderança? Mais do que isso, pessoal, se tornam competências imprescindíveis para o líder. E sempre é importante lembrar que competência que te trouxe até aqui, as competências que te trouxeram até aqui, não necessariamente vai te levar daqui para frente. As pessoas, as organizações e o mundo precisam de novas competências, novos cargos, novas atividades. Imagine que talvez agora a gente esteja pensando gestor de inteligência artificial. Vai precisar. Como é que eu vou selecionar o que está entrando para dentro da minha empresa? Como é que eu vou organizar esse processo? Então, vejam que muitos cargos novos vão surgir. Se eu não estou enganado, teve uma empresa, acho que foi o Google, eu acho que anunciou a demissão de 12 mil colaboradores, gente. Por que vocês acham que está sendo demitido tantos profissionais em massa de empresas de tecnologia, de startups? O que vocês pensam sobre isso? A gente não gostaria, né, de ver pessoas perdendo trabalho, de jeito nenhum. O que vocês acreditam que isso está acontecendo? Alguém aqui tem ideia? Fiquei no vácuo aqui, é isso? Acho que o avanço tecnológico está tão rápido e as pessoas não estão acompanhando. Então, novos profissionais estão entrando no mercado, substituindo aqueles que ficaram parados no tempo, né? Mas a gente está falando, né, Amarilda, de 12 mil colaboradores desligados. As empresas, elas estão passando por um processo de reestruturação tão grande, que alguns postos de trabalho não irão mais existir. Exatamente. E essas empresas que são as empresas de tecnologia, que são as que estão na frente, que são mais inovadoras, elas se antevêm ao futuro. E elas já começam a se organizar para poder, então, atender a nova demanda de mercado, que não vai precisar de tanta gente. E aí entra o processo que a gente estava falando ontem, quando eu estava atendendo aquelas duas empresárias. Nós precisamos automatizar alguns processos, porque a gente não tem mais profissionais para fazer determinadas atividades. No Brasil, ter uma pessoa para trabalhar na sua casa, para fazer os serviços no lar, ainda a gente consegue muito pouco e caro. Agora, nos Estados Unidos, isso é caríssimo e não existe pessoas para fazer isso. Na Europa, a mesma coisa. É praticamente impossível. E pessoas que eu conheço que moram na Europa que têm grande poder aquisitivo. E para contratar uma pessoa para todos os dias é praticamente impossível, porque o valor é muito alto. Muito alto. Imaginem assim, ó, uma babá 300 euros por semana. Certo? Então, imagine 300 euros por semana, 4 semanas, digamos, no mês, 3 vezes 4, 12, 1.200 euros. Quanto é 1.200 euros hoje? Passa de 6 mil reais, gente. Uma babá para cuidar do filho. Mesmo que ele ganhe em euro, mesmo que ele esteja num país de primeiro mundo, é só multiplicar. É só multiplicar para você saber que ele também gasta valores maiores, principalmente com serviços básicos que são necessários. Então, é para a gente pensando o custo de uma escola, essa questão toda, e a gente vai vendo que hoje a mão de obra ela é muito cara e muito rara, principalmente de bons profissionais. E aí a gente tem que começar a refletir cada vez mais esse processo. Muito bem, tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Já vi aqui que a gente está com 28 pessoas, estamos aumentando o número de pessoas, devagarinho as pessoas vão entrando aí na sala. Então, gente, com relação a isso, então, lembrando sempre, novas competências são importantes porque o que te trouxe até aqui não te leva daqui para frente. Hoje, gente, aqui, os profissionais de RH, a gente sabe que dentro da área de gestão de pessoas tem um movimento crescente para a humanização do líder, para o engajamento, para a inovação, a colaboração, a gente falou ontem, a empatia, né? A construção de companhias mais saudáveis e, ao mesmo tempo, companhias mais perenes,
companhias mais duradouras. O Brasil tem hoje um índice de sobrevivência de empresa de 50% em 2 anos. Então, cada empresa que abre, em 2 anos, elas acabam fechando. 50% desse grupo de empresas acabam fechando. Então, o que acontece? As pessoas querem abrir um negócio sem estarem preparados para o negócio. Então, a gente sempre fala... Por isso que pega aquele ditado popular que diz assim, a Simone teve sorte, né? Porque, na verdade, o empreendedorismo do Brasil ele é muito mais por necessidade do que por oportunidade. Nós estamos vivendo a era da oportunidade, da agilidade, da facilidade da abertura de novos negócios. Então, vamos procurar olhar esses cenários e aproveitar as oportunidades que são desenhadas. E não muitas vezes querer repetir um modelo que já não funciona mais. As pessoas são mais esclarecidas, as pessoas têm mais informação, busque mais informações. Hoje a gente tem muita informação disponível. E por que as pessoas não se preparam para isso, né? Então, é muito importante, muitas vezes, a gente compreender, por exemplo, quanto que se paga de taxa de juros num cartão de crédito se você for parcelar o teu produto. As pessoas acreditam que vendem em 10 vezes, elas recebem o mesmo valor como se fosse à vista. Tem juro em cima disso. E no mínimo você vai pagar em torno de 10% de juro. Agora, tu não quer passar esse juro para o cliente? A tua empresa tem capital de giro para bancar 10 meses para receber isso? Então, eu tenho que receber pelo menos 10 pessoas parcelando isso em 10 vezes para eu receber um ticket, literalmente. Então, o cálculo, a racionalidade e a importância de compreender como tudo isso funciona nos eleva muitas vezes a patamares que precisam ser estudados e precisam ser elaborados no sentido da gente construir esse cenário que a gente está disposto a fazer. E aí vem o quê? Vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Um minutinho. Okay. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os 5 pilares para a construção da jornada da liderança. E eu quis compartilhar o slide aqui com vocês, porque eu acho que vale a pena vocês olharem bem o que eu vou estar trazendo aqui, porque a liderança de hoje, a liderança necessária, é necessário que você entenda e construa esses pilares, essa jornada. Então, o líder, além de engajar, ele precisa inspirar pessoas. Falamos sobre isso ontem. Se você for convidar alguém, ou convidar um time, ou convidar um grupo, quantas pessoas vão com você? Quantas pessoas se inspiram em você? Elas estão dispostas a te seguir. Então, o engajamento tem sido um pilar, assim, muito forte dentro das organizações. Muito mesmo. E as empresas têm investido muito tempo para engajar os seus colaboradores. Esse é o fato 1. Fato 2, engajamento importa. A Forbes, gente, que é uma grande revista, né? Quando os times estão engajados, existe uma maior satisfação dos clientes, aumenta o valor para o acionista, reduz o turnover e torna resultados mais reais. Um time engajado produz 22% a mais do que um time que não está engajado. Ou até mesmo está comprometido, mas não está engajado. 22% a mais. Ali, Oi, fala, desculpa Dani. interromper, mas cada vez mais eu venho reforçando uma teoria para mim que as pessoas precisam entender por que elas fazem o que elas fazem. Propósito. Quando elas entendem isso, as coisas tomam sentido para elas, né? E eu trabalho numa instituição financeira, né? O propósito dela é realizar sonhos. Então, o que eu trago sempre lá no processo da integração, quando está chegando? A gente não está só fazendo um atendimento, não está só atualizando uma renda para liberar um limite, né? A gente está aí para contribuir com um sonho. E quando as pessoas começam a entender tudo isso, né? As coisas começam a ser diferentes, né? Essa semana, você sabe, eu passei por um processo, né? E eu fiquei me perguntando lá, por que eles fazem o que eles fazem? Eles conectam pessoas ou eles vendem planos, vendem aparelhos, né? Então, o que eles querem? Quando a gente entende esse viés, as coisas ficam mais fáceis e tomam um sentido melhor. E o resultado só vai ser uma consequência. E aí o engajamento do time fica muito claro e nítido, né?
Perfeito, Dani. E aqui a gente tem até no próximo slide, né, que hoje as pessoas elas estão reconsiderando para quem trabalham e como trabalham. Isso deixou o engajar muito mais desafiador. Por que eu devo trabalhar para ti, Daniele? Por que eu devo? Então, e essas explicações, elas precisam estar na ponta da língua dos gestores, principalmente da liderança. Eu conecto ou eu vendo, não é? Então, líderes precisam inspirar as pessoas em direção a propósitos maiores no trabalho, no impacto da equipe, na organização e no cliente. Quando a gente vai falar sobre inspiração, a gente fala sobre compromisso, tanto na nossa cabeça quanto no nosso coração. É quando a gente promove o comprometimento, estimula a excelência e motiva as pessoas para inovar e para a ação. Motiva as pessoas para inovar e para a ação. Inovação é fazer diferente. Ação é fazer. Falei para vocês ontem, né? É melhor uma ideia executada do que ter a melhor ideia e nunca sair do papel. Esse é um fator muito importante. E isso a gente tem que ter claro, que é melhor uma boa ideia executada do que a melhor ideia no papel, ou nos planos, ou na sua cabeça. Continuando aqui, gente, deixa eu compartilhar com vocês o segundo pilar. Além da certeza de o quê? Clareza. Eu estava antes ali me preparando para o nosso workshop e eu coloquei uma mensagem ali para vocês. Quem leu a mensagem que eu coloquei ali no grupo? Quem foi que leu? O que eu coloquei lá, Nath? Abre aí teu microfone. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Eu li, mas agora eu não vou lembrar, mas eu li. Olha só. Eu li. Escute seu time e deixe o caminho muito claro. Foi isso que eu coloquei lá. Treine, 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 quantas vezes for necessário. Então, quando a gente está dando clareza para o nosso time, às vezes a gente tem que repetir, repetir, repetir e repetir. E aí, alguns líderes me perguntam, mas eu vou ter que ser sempre assim? Sim. Entre a equipe nova, tem pessoas que esquecem, você precisa retreinar, então treine, treine, treine. Vocês que são da Mallory, né? Simone e Gerson, vocês sabem Isso. quanto... Tem mais pessoas aqui, tem a nossa treinadora Luísa. Olha, tem a Sara. Que legal, olha que bacana, que bacana. Então, muito bom, gente, feliz demais ter E vocês essa aqui. frase lembrou, porque ela treina e ela responde as nossas perguntas mais de 1000 vezes. É exatamente isso, assim, um líder, ele tem que ser um treinador incansável. E eu estou trabalhando muito dentro das empresas que eu trabalho, com as mentorias, é o líder mentor. É aquele líder que dá o exemplo, aquele líder que está disposto, aquele líder que ensina, que direciona, mas principalmente aquele líder que dá clareza, porque mentoria é clareza, né? Então, além de dar certeza de clareza, alinhar expectativa diminui a ansiedade. Olha só, né? Alinhar expectativa diminui a ansiedade. As pessoas preferem previsibilidade e clareza sobre o que é esperado delas. Eu quero saber o que esperam de mim. E eu digo para vocês que dentro do processo de liderança, você precisa fazer 3 ações importantíssimas. A primeira, deixar claro qual é o papel da pessoa. Está lá na descrição do cargo. Ela precisa saber e aquilo precisa bater. Clareza da função. Segundo, eu preciso oferecer todos os recursos necessários para o trabalho dela. Seja um computador, se trabalhar com vendas do celular, o carro para deslocamento, ou assumir as despesas de combustível, de quilometragem e assim por diante. Terceiro, proporcionar feedback a respeito de como elas estão indo. Simples assim. De novo, clareza com relação à função, para que elas entendam o seu propósito, disponibilizar os equipamentos, infraestrutura necessária, para que essa pessoa tenha tudo o que precisa para realizar. E terceiro, feedback. Então, veja que isso é tarefa do líder. Ele tem que lutar para a sua equipe, ele tem que disponibilizar para a sua equipe. Os líderes não sabem tudo e muito menos têm todas as respostas. Por isso,
Não precisam fazer promessas que não podem cumprir, ou muitas vezes colocar aquela moldura, né? Aqui estão meus melhores palpites, são apostas seguras, segue lá. Líderes precisam aprender a dar clareza, serem claros, mesmo quando não têm certeza, e muitas vezes mostrar a vulnerabilidade. Olha, não tenho certeza, mas eu acredito que esse é o melhor caminho, então bora a gente seguir esse caminho aqui. Transparência. Se o colaborador perceber que você esconde coisas, ou que muitas vezes você mente, você perde total a credibilidade e a confiança. O líder precisa compartilhar o que sabe e ser honesto sobre o que não sabe. Olha, eu não sei, Cleci, eu vou buscar e eu vou trazer para você. Esse é o ponto. E eu, como mentora, eu conecto pessoas, né? Então, eu estava atendendo um advogado que ele cuida da parte societária de uma grande organização. E ele precisava trocar uma ideia com outro advogado que já trabalhou ou trabalha na parte societária, que é extremamente complexa, né? Essa empresa tem mais de 100 sócios, só para vocês entenderem, é uma grande organização. E eu já atendi vários advogados em nível do Brasil, e tem uma pessoa que é diretora da VR Refeições, aquele cartãozinho, é Grupo VR, na verdade tem várias empresas, e eu passei uma mensagem para ela e eu disse, fulana, olha só, primeiro perguntei como é que ela estava, se estava tudo bem, né? E ela disse assim, eu estava pensando em você, você não vai acreditar do poder desta conexão. Eu já parei, assim, de me surpreender cada vez que eu vou falar com alguém, essa pessoa diz, eu estava pensando em você, ou alguém me procura justamente a pessoa que eu estava falando. E aí conversamos um pouquinho e eu disse o seguinte, eu estou com um advogado que ele não tem tanta experiência em societário e ele está precisando trocar umas ideias com alguém que tem experiência. Você se dispõe a conversar com ele? Diretora jurídica, gente. Ela disse assim, lógico, pode passar o meu contato para ele, pode me conectar com ele, que eu estou super disposta a ajudar ele nesse início dessa carreira de advogado voltado para a parte societária das empresas. Eu vou voltar aqui para vocês. Vocês sabem o quão difícil é colocar profissionais nesse nível, conectados um com o outro, e para que eles possam ser transparentes e poder ajudar uns aos outros? É difícil, e é muito difícil, tá, gente? Então, assim, ó, quando uma pessoa nesse nível, ela se dispõe a te ajudar, você pode ter certeza absoluta que você já tem uma conexão. Tem algo em você que essa pessoa percebe que é importante e que ajuda ela no seu desenvolvimento. E aí eu pergunto para vocês, vocês conectam pessoas sem medo? Porque eu vejo muita gente escondendo contato, tá? Eu vejo muita gente escondendo contato. Às vezes eu converso com alguém, a pessoa diz, eu vou te passar para você conversar com fulano e tal. Não, pode me passar, por favor, me passa o contato. E a pessoa diz o seguinte, eu vou passar. E esse vou passar. Já era. Já era, né? Então, assim, é compreender que você se sente preparado, se você acha que você é um bom profissional, se você acha que tu tem uma missão muito maior, que é preparar, né, que a gente acabou de falar aqui da colega de vocês, o pessoal da Mallory, a pessoa não vai guardar para si. Ela quer que os outros também aproveitem as oportunidades. E quando você dissemina essa cultura, esse movimento de que as pessoas possam ter a oportunidade, você só vai agregar pessoas ao seu redor. Rafa, você é uma agregadora de pessoas, Rafa. Se você está preocupado em fazer o teu primeiro workshop online, passe para as pessoas que você já treinou. Eu tenho certeza que elas vão te prestigiar. Faça o teu primeiro workshop. Se aventure. Esse é o desafio que a sua mentora aqui está propondo para você. Nesse primeiro semestre. Eu quero Desafio aceito. Isso aí. Desafio aceito. Eu brinquei com a Cleci. Cleci, eu quero te ver com o primeiro cliente. E é logo, né, Cleci? Não quero saber de você ficar aguardando aí para que o primeiro cliente ele chegue. Não, eu vou buscar. Eu quero fazer. Já está saindo do forninho, já está iniciando. Está preparada, né? Está pronta? Vamos lá. E tem a mentora por trás para ajudar. Perfeito. Então, esse é o nosso processo. É aprendizado e ação. De novo, ideias podem ser as melhores. No papel não funciona. Se você colocar na prática, você pode ter certeza que a tua ideia só vai competir com outra ideia que foi executada. E aí sim você vai conseguir comparar. Boas ideias devem ser comparadas com ideias executadas, não em projetos que nunca foram implementados.
Esse é o ponto. Por isso que é um conflito muito grande com relação à academia, né, gente? Que é as universidades, enfim, e com a prática do dia a dia dentro das organizações, às vezes é uma realidade muito distante entre a academia, né, extremamente teórica, voltada para a ciência, dos dados, essa questão toda, mas ao mesmo tempo pouco prática para implementar o processo. Eu imagino que cada um de vocês já tiveram uma experiência nesse sentido, né? Então, falamos aqui do segundo pilar, que é, além da certeza, dar clareza. Então, a clareza, ela é muito importante. Vamos para o terceiro. Além de ou, aceite e. Passamos da fase de isso ou aquilo. Estamos numa era de convergência, muitas possibilidades. Líderes precisam unir diferentes es para responder aos muitos desafios do dia a dia. Treinando mentores, e ontem eu acho que a Nathalie entrou nesse assunto, e eu acho que eu até compartilhei a minha forma de visão, nunca existe uma única verdade. A gente precisa ter vários pontos de vista para a gente ter mais clareza, para poder fazer a melhor escolha para qual caminho a gente vai. E mesmo assim, a gente não tem certeza se está ou não naquele caminho certo. Sempre tem um risco. Qualquer decisão tomada é melhor do que nenhuma. A segunda frase que eu coloquei ali para vocês no grupo hoje, né? Uma decisão tomada é melhor do que nenhuma, porque se você não toma decisão, pasmem, alguém toma a decisão por você. Foi isso que eu coloquei, né? Então, com o avanço tecnológico, o mundo mudando cada vez mais rápido, o futuro fica cada vez mais incerto, minha gente. O futuro é cada vez mais incerto. Eu não sei. Semana passada a gente sabia que o pessoal do metrô ia em greve, talvez não. Boatos. Semana passada a gente sabia que os professores eles iam entrar em greve. Eu não. Vocês sabiam? Então, muitas coisas vão acontecer. Professor em greve, paralisação. Paralisação, criança em casa. Criança em casa, home office de novo, porque a mãe não tem com quem deixar. Ela não tem condições, pela nossa economia, de pagar alguém para cuidar do seu filho. Seu filho de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, que está na creche municipal, na escola estadual. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo para vocês? Isso mexe com a economia, isso mexe com a estrutura das empresas. E mexendo na estrutura da empresa, você mexe no resultado. Onde é que isso vai refletir? No negócio. Então, é complexo e nós precisamos compreender e agir rápido isso. Então, aprender a avançar, mesmo sem uma resposta única, é uma necessidade urgente para os líderes do futuro, para esses líderes que estão se formando aqui. 4, então, além do cuidado, invista na empatia. Cuidar, gente, é bom e é fundamental. Principalmente quando a gente valoriza muito a questão da cultura dos relacionamentos, os relacionamentos positivos. Ontem a gente falou da importância do líder estimular um clima organizacional positivo no seu setor, na sua área e na sua empresa. Agora, Dani, empatia leva o cuidado para outro nível, né? Empatia, falamos muito sobre empatia, empatia com o cliente. Hoje eu estava atendendo uma gestora e eu compartilhei com ela, eu disse assim, como que eu consigo ser empático? No momento que eu consigo entrar na mentalidade do outro, para saber como ele pensa e qual é a necessidade dele. Então, nós temos, para sermos empáticos, nós temos que estar identificando a expectativa das pessoas, a expectativa do cliente, a expectativa do colaborador, a expectativa do acionista, a expectativa do meu líder, a expectativa do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Então, a gente vive para que a gente possa ter uma empatia realmente significativa, a gente vai ter que colocar-se na mente das outras pessoas. Então, aí leva a outro nível. E para isso precisa autoconhecimento, viu, gente? O líder precisa ter um autoconhecimento muito grande para poder aprender a conhecer o outro. Se você botar uma venda e você não quiser enxergar, e principalmente ouvir as pessoas, você não consegue desenvolver uma empatia assertiva. E aqui, então, eu sugiro um livro da Kim Scott para vocês, tomem nota aí, que o livro é Empatia Assertiva. Fabuloso! Estou sugerindo para todos os meus mentorados para que eles leiam esse livro. Super atual, super na linha do que nós estamos falando e vai ajudar vocês no processo de desenvolvimento.
Aqui, de novo, né, segundo a Forbes, a empatia tem ligação com a melhoria da inovação, engajamento, com a retenção, com a inclusão, com a vida profissional e até mesmo com a saúde mental. Porque aí, quando você tem empatia com o outro, você vai escolher as palavras, você vai ver qual que é o melhor ambiente de trabalho para a pessoa e assim segue o trem, como a gente sempre diz, né? Então, é muito importante a gente avaliar. Quando a liderança investe em empatia e considera os desafios e necessidades de cada pessoa, demonstra que realmente se importa com as pessoas. Gente, olha só, que interessante essa frase. A liderança tem que investir em empatia, também considerando os desafios e a necessidade de cada pessoa. Demonstra que realmente se importa com as pessoas. Esse é o líder humano, né? O líder que se coloca no lugar do outro. E, por fim, o quinto. Além do network, crie relações de confiança. Nossa, vocês perceberam como a palavra confiança ela aparece forte? Empatia, confiança, todos os outros pontos que vieram até aqui. Que network, a gente sabe que é importante. Mas uma relação de confiança é outra história. Eu confio em você, por isso estou aqui. Então, a liderança deve aprender a construir confiança e desenvolver relações reais de longo prazo, não de curto prazo. E o líder que estimula a confiança na equipe, ele precisa ser tolerante ao erro, porque a equipe vai errar. N vezes. E você vai treinar, corrigir, dar clareza, treinar, corrigir, dar clareza, treinar, corrigir, dar clareza. É preciso ser confiante. É preciso ser confiável. E é preciso confiar nas pessoas. É só assim que a gente cria relacionamento significativo. Anota aí, gente, que isso é importante. Essa frase é das galáxias. É preciso ser confiante, confiar em você. Para a gente confiar na gente, e que é a autoconfiança, a gente só consegue com conhecimento. Saber que eu estou no caminho certo. Saber que eu estou tomando boas decisões. É preciso ser confiante, é preciso ser confiável. A equipe precisa confiar em você. E você precisa confiar nas pessoas. É assim que se constrói relacionamentos significativos. Ser esse novo líder, então, gente, começa hoje. Porque liderar pessoas é uma grande responsabilidade. Novos desafios surgem e reforçam todos os dias isso que eu estou trazendo para vocês. Cada vez mais a importância do desenvolvimento de líderes. Ainda cabe ressaltar que, muito além de saber como delegar e aumentar a produtividade, liderar tem muito a ver com ser humano. Com realmente confiar e acreditar nas nossas pessoas. Oprah, né? Fantástica, maravilhosa. Liderança é o quê, Dani? Empatia. Trata-se de ter a capacidade de se relacionar e se conectar com as pessoas com o propósito de inspirar e fortalecer suas vidas. Esse é o ponto. Liderança é empatia, gente. Vamos ver esse vídeo aqui. Da Apple, com a volta ao trabalho híbrido. A Apple, então, define que os colaboradores teriam que voltar ao escritório e trabalhar 3 vezes por semana presencialmente. Um grupo de colaboradores da Apple faz uma carta ao público, de forma anônima, mas assinando como colaborador da Apple, rebelando contra a decisão. Eu tenho que ir para a Apple Party. Não E quero, aí eles vai pra até... Não, Microsoft. eu até falo isso, né? A partir desse entendimento, a Apple teve uma postura educada com esses interlocutores, mas no final do dia ela toma uma decisão. É necessário 3 vezes presencial para você fazer parte desse projeto. Se não for para você, ninguém aqui tem uma relação de cercear a sua liberdade e vir tomar a decisão que você deseja. Então, Thiago, veja, liderar não é fazer o que o outro quer. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Qual que é a novidade agora? Cara, vamos abrir canal, vamos conversar, vamos explicar o motivo da decisão, porém, a decisão é essa. Vamos abrir o canal, vamos explicar o motivo da decisão, porém, a decisão é essa. Então, lembrem que uma decisão tomada é melhor do que nenhuma, e a empresa tomou a melhor decisão para ela. Porque as pessoas ali durante a pandemia, elas gostaram mais de trabalhar em casa, né? É óbvio. Era bom, era excelente, era maravilhoso. Hoje mesmo, eu fui para o escritório para atender um cliente presencial, todos os meus outros clientes eram online hoje. Fiquei em casa. E estou aqui de noite com vocês no online.
Olha que coisa mais fantástica. Quando que eu poderia estar nessa condição se a gente não tivesse vivido o que a gente viveu? Mas a gente compreende que o mercado, ele precisa girar. E que nós estávamos naquela situação. E que as pessoas totalmente home office ou trabalhando no formato distante, né? Não gera engajamento. Não gera engajamento, as pessoas não geram conexões e os valores, a cultura da empresa fica muito mais difícil de ser fortalecidos. Então, foram através desses argumentos, através dessas decisões, que a Apple tomou a sua decisão. Então, chamar as pessoas para conversar, abrir o canal de comunicação. Eu não sei se vocês lembram do Elon Musk, ele convocou seus executivos para que todos estivessem presentes na empresa. E aqueles que não estivessem presentes, eles seriam desligados. Uma postura diferente, né? Elon Musk é bem polêmico, né? Adora uma polêmica, adora trazer essas questões. Mas perceba que outras empresas, elas estudaram muito. Eu estava fazendo um trabalho com a TCL, aquela grande fabricante de televisores. E estávamos bem ali na finaleira da pandemia e ainda tinha muita gente fazendo híbrido, online, presencial, e a diretora da RH precisava tomar uma decisão, né, de como seria o trabalho. Quantas vezes por semana as pessoas do administrativo iriam? Quantas vezes por semana as pessoas ficavam em casa? Então, tudo isso foi trabalhado naquela época, eu acompanhei aí o processo, porque eu estava justamente nos dias de treinamento lá com a Cláudia, né, dentro desse projeto. E a resistência das pessoas foi muito grande para voltar, tá, gente? Foi muito grande. Agora a gente está vendo assim mais natural. E claro que a geração jovem já diz, né? Ah, eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar num emprego onde eu possa trabalhar dois dias de casa, por exemplo, né? A área de tecnologia da informação, eu falei para vocês, a área do marketing também, está trabalhando muito nessas premissas específicas de trabalhar, então, 2 dias em casa, né? Então, gente, fez sentido até aqui? Tudo bem com vocês? Quero ver, tá todo mundo aí acompanhando? Joia? Será que estamos atualizados? Será que estamos no caminho que a gente gostaria? Alguém tem alguma consideração? Gostaria de fazer alguma pergunta? Nossa, vocês são uns anjos, né? Ou a professora é muito boa ou vocês não têm dúvidas. Olha que coisa fantástica. A Marilda, eu acho que você está com uma dúvida aí, né? Abriu o microfone. Não, eu acho que realmente tudo que você falou, tem o meu filho mora na Alemanha, ele é da área de tecnologia, ele e a minha nora. E aí, bem isso está acontecendo mesmo. Eles estão com muito menos funcionários na empresa e todos trabalhando de casa, né? Mas apresentando um ótimo resultado. Isso a gente tem visto que na prática é o que está acontecendo mesmo. Eu sou designer de interiores, então na minha área também houve muita evolução, né? De automatização, de até mesmo o projeto, né? A maneira de apresentar projeto, tudo isso tem mudado com bastante rapidez, né? É bem isso, assim, eu trabalho com a rede de lojas Criare Italina, não sei se você conhece. Conheço. Marilda? Eu trabalhei com a Bartzen, eu tinha uma loja e eu trabalhava com a Bartzen. Olha que legal. Então, assim, ó, é incrível, assim, a capacidade que aqueles programas conseguem fazer. E hoje, você sabe que até pela tua própria profissão, está cada vez mais difícil o mercado para quem está iniciando, porque os arquitetos estão trabalhando dentro das lojas de projetos, né, de planejados. E aí eu vejo, assim, tipo, os consultores de venda são todos arquitetos. E aí eu digo para vocês, qual que é a habilidade que eles precisam para estar... Porque eles vendem, né? Eles vendem o projeto. Eles têm uma dificuldade muito grande de ter habilidade de vendas e negociação. E aí a empresa precisa treinar os arquitetos para trabalhar as habilidades de vendas e negociação. Então, assim, tudo se encaixa, né? E a necessidade de treinar pessoas, ela está muito grande esse ano. É incrível o quanto as empresas estão investindo, mesmo a gente falando que tem crise, tem dificuldade. E eu vou falar para vocês assim, ó, nunca, desde que eu tenho empresa de treinamento e desenvolvimento, as pessoas investiram tanto num ano que não se sabe o que vai acontecer, incerteza.
Sempre o primeiro lugar era o corte no orçamento da gestão de pessoas e do marketing. Lembro isso ainda da época que eu era gestora de RH. Não, corta o treinamento aí, corta o marketing aí, né? E isso é errado, porque, na verdade, se a gente tem pessoas qualificadas, imediatamente a gente tem pessoas que vão dar retorno para o negócio. Se a gente tem marketing, as pessoas chegam até nós. E uma coisa bem interessante, tá, gente? Eu não sou de marketing, tá? Mas eu vou dizer para vocês, o mundo é mobile. Nós precisamos ter os nossos produtos nesse aparelhinho aqui. A gente precisa ter esse aparelhinho se movimentando o tempo todo, porque todo mundo está aqui. Vocês sabem quantas horas por semana as pessoas passam nas redes sociais? Quem chuta aí? Quem chuta? 6 horas. 6 horas. Umas 20 horas. Que sonho, Dani. 55, a média, tá? Não tô falando que é todo mundo. 55 horas semanais. Agora, Dani, me ajuda. Quantas horas semanais a gente trabalha mesmo? 44. Quantas horas a gente passa no celular, que eu já falei para vocês, principalmente nas redes sociais? Nossa. É muita coisa. As pessoas precisam perceber que o mundo está aqui dentro. É aqui que você tem que fazer propaganda. É aqui que você tem que divulgar o teu produto. Por onde vocês ficaram sabendo desse curso, gente? Por onde? Redes sociais. E estava onde? Com o que você viu? Foi com o celular, provavelmente. Um passou para o outro, que passou para o outro, e alguém viu, e assim por diante. Não é? E eu entrei no grupo, acho que foi semana passada, que eu perguntei assim, puxa, tenho aqui a minha agenda, tem um workshop de 2 noites, né? Tenho que preparar um conteúdo aí para trabalhar com o pessoal. Eu disse assim, mas ninguém me colocou no grupo, acho que não tem ninguém inscrito. E daí eu falei com a Maiandra, Maiandra, cancela essas turmas aqui que tá marcado, mas não tem turma. Como cancela? Tem 165 pessoas lá no grupo, né? Eu, puxa vida, então esse workshop vai sair com 10, vai sair com 20, vai sair com 30, mas vai sair, porque se a gente se propôs a fazer, a gente vai fazer. Então, assim, 165 pessoas viram essa divulgação e estavam aqui. Alguns podem, outros não, né? Tá tudo certo, eu sempre digo, a gente tem a livre escolha de fazer o que a gente acha que é mais importante nesse momento. Então, percebam que eu fiquei sabendo depois, me colocaram no grupo depois, eu disse, por favor, me coloque no grupo junto para ficar animada com a entrada das pessoas, que eu me motivo com gente, né? E daí as meninas, pode deixar que a gente vai te colocar antes, é que a gente não quer te perturbar, aquela coisa toda, né? Que é muito grupo que se participa. Eu disse, não, me coloque no grupo. E eu achei que não ia sair o workshop. E incrível, né? Como a gente vê as conexões e as pessoas aqui. A Mércia falou assim para mim uns 20 dias atrás. Ela me mandou o print da divulgação do curso e ela assim, já estou aí. Não foi, Mércia? Que a Márcia ama a liderança, né? Ama o tema, adora, né? Todo esse trabalho aí. Então, bacana, gente. Então, agora a gente vai fazer aquela ferramentinha que eu encaminhei para vocês. Vocês estão com ela aí? Não importa se vocês não imprimiram, peguem uma caneta e um papel, eu sempre digo, a vida precisa ser simples, né? Então, se você não está com ela impressa, vai fazendo em formato de gráfico e vai dando nota, tipo assim, bota 10 lá em cima e 0 aqui embaixo, traça um risco embaixo, e daí tu coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quando você for colocar a pontuação, quando eu for dando os conceitos para vocês, você vai lá e faz um pontinho no teu número, no segundo ponto lá das competências e vai fazendo. Depois que você fez um pontinho, cada um traça um gráfico de linhas, que daí você vai ver o que você tem mais e o que você tem menos. E aí você precisa fazer um planinho de ação. Eu vou mostrar a ferramenta aqui para vocês, para a gente trabalhar juntos. Aqui ela, gente, ó, tá? Então, a gente trouxe aqui, né, os pilares, ó. Então, aquilo que eu falei, eu não tô com ela impressa, faz à mão. Eu não quero fazer um quadradinho assim, faz um número, 1 a 10, 1 a 10, 1 a 10, 1 a 10 e coloca autoconsciência. Será que você tem consciência das suas emoções? Será que tu tem autoconsciência sobre como você age quando as emoções vêm até você? Então, eu vou falar cada uma delas, depois eu entro no conceito para explicar para vocês. Autocontrole, adaptabilidade e flexibilidade, que foi tudo que a gente falou até aqui. Perspectiva positiva, e eu quero que vocês façam a nota só depois que eu der o conceito para vocês terem clareza, tá bom?
Orientação para resultados, empatia, aqui está a bichinha aparecendo de novo, consciência organizacional, influência. Quando a gente fala de coaching e mentoring, é aquele líder que treina e desenvolve as pessoas, tá? Eu dou treinamento e desenvolvo as pessoas. Gestão de conflitos, trabalho em equipe e liderança inspiradora. Depois que a gente fizer o gráfico, a gente vai identificar qual pilar eu preciso desenvolver e daí vai ficar como tema de casa aí para você trabalhar. Que ação eu preciso fazer e que prazo eu me dou para fazer esta ação, certo? Então, agora, deixa eu interromper aqui e eu vou falar um pouquinho dos conceitos para vocês. Depois que eu falo o conceito, você atribui a nota aí. Se tiver dúvida, me para e pergunta. A autoconsciência, gente, ela refere-se à capacidade de se tornar o objeto da própria atenção. É você olhar para você. Ser autoconsciente, ela envolve estar ciente de diferentes aspectos de você mesmo, incluindo muitas vezes teus traços comportamentais, teus sentimentos, a forma como você é. Então, autoconsciência é isso. Você tem autoconsciência sobre você? De 1 a 10. Que nota você atribui? Feito a autoconsciência, nós vamos falar do autocontrole. Autocontrole é a tua capacidade de dominar os teus impulsos, as suas emoções, as suas paixões. Essa habilidade, gente, ela não diz respeito a frear ou impedir que os sentimentos venham até a gente, que nos atinjam. Mas trata-se de uma forma mais saudável de lidar com as emoções, especialmente as negativas. E aí eu falo para vocês, nós temos todas as emoções e a emoção vem. Se eu tenho autoconsciência, eu percebo. Se eu tenho autocontrole, eu escolho a melhor forma de reagir frente àquilo que está acontecendo comigo. Então, autocontrole é isso. De 0 a 10, que nota você dá aí para o seu autocontrole? Aí nós vamos falar sobre adaptabilidade e flexibilidade. Quando a gente fala de adaptabilidade, é estar aberto a novas ideias e conceitos, é estar aqui hoje. Flexibilidade é a capacidade de manter-se motivado para atuar de maneira assertiva diante do inesperado. Olha que interessante. Fez sentido para vocês? De 0 a 10, que nota você dá para adaptabilidade e flexibilidade? Nossa, que coisa boa, eu quero mais e mais pessoas com perspectivas positivas. Mas o que é a perspectiva positiva? Pessoas que têm a perspectiva positiva, elas assumem a responsabilidade por suas próprias vidas. E elas encontram, então, a positividade em quase todas as situações. Sabem que suas atitudes afetam as suas vidas e a vida das outras pessoas. E, como resultado, escolhem uma mentalidade positiva. E a gente fala, então, de pessoas com mindset de crescimento, né? Temos o mindset fixo e o mindset de crescimento. Pessoas com perspectivas positivas possuem a mentalidade positiva e elas crescem. Elas entendem que depende delas olhar a vida de uma forma mais positiva, mais saudável, ser um ser humano melhor. Tudo depende dela e não onde ela está inserida. De 0 a 10, que nota eu atribuo para a perspectiva positiva? Aí eu tenho orientação de resultados. O que é um profissional orientado para resultados? O que é um líder orientado para resultados? É aquele líder que possui a capacidade de tomar ações diretas a fim de atingir ou superar os objetivos. Então, falamos de liderança e precisamos falar de gestão. Um líder que tem gestão é um líder que também é orientado para resultados, que olha números, olha dados, olha KPIs, olha orçamento, olha todas essas questões. De 0 a 10, quanto orientado para resultados eu sou? De novo aparece a tal da empatia aqui, né? Que é a nossa capacidade da gente se colocar no lugar do outro, como se a gente estivesse vivendo a situação do outro, ou seja, entrar na mente realmente do outro. Quando a gente tem empatia, é possível entender o sentimento e as emoções do outro também relacionado às situações. De 0 a 10, que nota você atribui para empatia? Consciência organizacional. A consciência organizacional, ela possibilita a tomada de decisão mais estratégica, com foco nas verdadeiras necessidades da empresa e dos seus colaboradores. Eu sempre falo, em primeiro lugar vem a empresa.
se a empresa não está saudável financeiramente, com boas estratégias, com boa venda, com bom caixa, ela automaticamente ela não vai conseguir ter as pessoas. Então, eu preciso tomar as melhores decisões para a empresa. Eu trouxe o exemplo da Apple aqui para vocês. A Apple, né? Tomando as decisões. E aí, em segundo, vem as pessoas, né? As pessoas que constroem a organização. Uma não existe sem a outra, mas uma precisa da outra, né? Então, veja bem, empresas, pessoas. E sabe para onde que estão vocês? Aqui embaixo, os líderes. Vocês se servem por último, como Simon Sinek diz. Líderes se servem por último. É o líder que abnega dele mesmo em prol das pessoas e da organização. De 0 a 10, como é que está a tua consciência organizacional? Muito bem, um ponto muito importante que eu considero é o de influência, e está aí com uma das competências listadas para vocês. Influência é a ação que alguém ou algo tem sobre você, seja de poder, de controle, de autoridade. Quando eu convidei vocês para fazer esse workshop, vocês foram influenciados por mim, pela minha empresa. Então, eu exerci de alguma forma um tipo de liderança de influência. Quando se diz que determinada pessoa é influente para outras pessoas, significa que serve de modelo ou que exerce alguma interferência sobre o modo da outra agir ou de pensar. Inclusive das outras pessoas, tá? E eu sempre falo para ter um cuidado muito grande, que se você influencia as pessoas, você precisa influenciar de forma positiva. Se você é autoridade para alguém, se você exerce poder, se você exerce controle sobre a outra pessoa, tome muito cuidado com o que você vai fazer sobre esse controle, sobre essas pessoas. Pensem sobre isso. De 0 a 10, que nota você dá sobre influência? Muito bem, temos o coaching e o mentoring. Então, no coaching a gente procura alcançar metas e objetivos. Já no mentoring o foco está na transferência de conhecimento, gente. O mentor transfere o conhecimento, a expertise para o desenvolvimento das pessoas, seja em competências pessoais ou competências profissionais. De novo, você treina e desenvolve as pessoas? Esse é o ponto. Treina e desenvolve as pessoas? Esse é o ponto. Aí, gente, de 0 a 10, que nota você dá ali como ser um treinador de pessoas, um desenvolvedor de pessoas, um mentor de pessoas? Outro ponto que não tem como evitar, a gestão de conflitos. Muitos líderes evitam o conflito. E aí o conflito é algo que vem a nos atormentar. Até eu quero compartilhar um case de uma pessoa que eu atendi logo cedinho pela manhã e ela disse, tem uma coisa muito séria para falar com você. E eu pensei, meu Deus, o que será que aconteceu? E ela, é muito sério para falar contigo. Eu disse, mas o que pode ter acontecido de tão sério? Não, no meu lado pessoal tá tudo bom, tá tudo certo. O que é profissional? O que houve? Eu entrei num conflito com a minha colega. E eu atendo as duas. E eu sabia que esse conflito era inevitável, mas que elas precisavam muito desse conflito para zerar as coisas e começar do zero. E aí ela disse assim, aconteceu isso, relatou todo o fato, e eu olhei para ela, eu disse, essa foi a situação, é muito grave. E eu disse assim, como eu estou feliz que isso aconteceu. Como foi maravilhoso que uma pôde dizer para a outra como estava se sentindo, sem máscara, sem esconder, sem conflitos velados, sem fofoca pelas costas, sem uma equipe sendo jogada contra a outra. Que coisa mais maravilhosa que vocês discutiram. Nossa, eu errei um ponto, mas ela também errou exatamente isso. Você disse o que precisava e você ouviu o que precisava. E as pessoas só evoluem quando existe uma relação verdadeira. E não esperar que o outro reaja sobre algo que você falou para um terceiro. Isso não vai acontecer. Então, o conflito, gente, ele é muito importante para o crescimento. Gestão de conflitos é uma área ligada, então, às empresas. Ela vai acontecer. Muitas vezes que a gente precisa, então, se responsabilizar tanto para a conciliação entre as duas partes, né? Ou em interesses opostos, para que você alcance, muitas vezes, a própria empresa alcance uma vantagem competitiva. E eu digo para vocês que essas duas pessoas hoje alcançaram uma vantagem competitiva para os setores que trabalham juntos. Olha que coisa fantástica. Eu disse assim, você ganhou um A com estrelinha, nota 10 da prof. Literalmente eu falei isso, porque era importante que isso acontecesse, tanto vindo de um lado ou do outro.
Fez sentido, gente, que eu estou falando para vocês? Às vezes nós precisamos falar com respeito, mas as conversas difíceis também precisam acontecer. De 0 a 10, quanto você gestiona esses conflitos, você concilia e muitas vezes até você estimula para que as pessoas se resolvam. Põe a nota aí. O próximo ponto é trabalho em equipe, sempre, né? Para o líder é muito importante. Nada mais é do que a junção de pessoas que têm um objetivo comum. Elas vão se juntar, ter um esforço para solucionar um problema ou atingir um resultado específico. Quando 2 ou mais pessoas trabalham juntas para executar uma tarefa ou encontrar a solução de um problema, elas estão trabalhando em equipe. Você trabalha em equipe, você é eu-equipe. Hoje à tarde eu escutei uma pessoa dizendo que tem 3 grupos consigo mesmo. Eu-equipe, eu-equipe, eu-equipe. Será que eu estou dividindo com a minha equipe ou eu estou discutindo comigo mesmo e tomando decisões comigo mesmo? Vamos pensar sobre isso. De 0 a 10, que nota você dá para trabalho em equipe? Ou seja, quanto você trabalha com outras pessoas. E por fim, será que você é uma liderança inspiradora? A liderança inspiradora é aquela que vai buscar atentar para cada um que compõe o time em sua individualidade, estimulando a sua jornada de crescimento, gerando impacto positivo nas organizações. As lideranças, gente, elas são responsáveis para criar ambientes de trabalho agradáveis. Será que você é um líder inspirador? É uma resposta muito difícil para os líderes hoje em dia, porque eles já não sabem mais. A geração que está por aí é uma geração que ela já não tem mais ídolos, gente. Fez sentido para vocês? Ela já não tem o líder, como ídolo, ela já não tem o pai como ídolo. E ela está buscando novos ídolos para seguir. E o líder tem papel fundamental na busca desse encontro, né, da pessoa que está aí nesse construto. Muito bem, então fizeram as ferramentas aí, você vai olhar então o teu gráfico, né? Você desenhou ali o teu gráfico, e aí pode ser que você tenha ficado de autoconsciência 4, 10 de autocontrole, aí você ficou de 9 de adaptabilidade, foi fazendo o teu gráfico de linhas, que se você está com o material, você pode pintar, ou você pode traçar o seu gráfico. Olhe para o seu gráfico agora, nesse momento, e identifique quais os pilares. Eu digo para você selecionar no máximo 3, tá? No máximo 3 pilares. É consciência organizacional, é empatia, é influência, é orientação para resultados. Quais são os 3 pilares que possivelmente ficaram com notas mais baixas, que você precisa desenvolver para se tornar um líder com inteligência emocional? O líder do futuro, o líder de hoje, o líder do agora, o líder transformador, o líder que inspira outras pessoas a quererem ser iguais a você. Você escolhe os 3 pilares e depois você vai pensar que ação eu faço e qual é o prazo. Porque a implementação é o cemitério do estrategista. De nada adianta eu ter um diagnóstico e eu não fazer absolutamente nada com esta informação. Absolutamente nada com esta informação. Fez sentido para vocês? Legal. Agora, então, a gente vai fazer um exercício de bate-papo aqui, literalmente, para a gente entender quais são as competências dentro da inteligência emocional do líder que você escolheu desenvolver. Certo? E eu vou chamando vocês aqui, porque afinal de contas vocês estão aqui na minha aula, né? E eu estou muito feliz de estar aqui. E caso você tenha muita vergonha, está descabelado, não passou o batom, está de pijama, o cachorro está passando na frente, o filho está comendo aí do seu lado e você não quer mostrar ele, você pode compartilhar ali no chat e dizer para nós quais são as 3 áreas que você acredita que vai precisar desenvolver, certo? Agora eu queria começar a perguntar para esses, principalmente que estão com a câmera aberta, que já estão com vantagem comigo, que são aquelas pessoas que estão se mostrando e dando a cara para bater aqui. A Marilda está com o microfone aberto, depois eu vou pegar... É a Laura, né? É Laura? Eli Costa, é Laura ou Luísa? Luísa, né? Não estou ouvindo tua fala, tá, Luísa? Não sei se teu microfone está falando, mas você pode... Luísa Costa. Olá, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Luísa. Então, já que você começou aí, fala, quais são as 3 áreas que você vai desenvolver? Bom, orientação,
resultado, na minha opinião, o que eu senti aqui, consciência organizacional, e a terceira seria gestão de conflitos. Então, foram as 3 que eu achei que eu tenho que trabalhar melhor. Perfeito, obrigada, Luísa, por compartilhar com a gente. Agora, você pode se reunir com um colega, você pode se reunir com um amigo, você pode se reunir com o teu gestor, com alguém da tua equipe, para que você possa um ajudar o outro, para vocês poderem olhar e como que vocês podem desenvolver isso. Obrigada pela sua contribuição. A Marilda, então, depois eu abro para ti, tá bom, Gerson? Que eu já vi ali que você sinalizou o microfone. A Marilda, diz para mim aí quais as 3 áreas que você escolheu desenvolver. Eu não tenho aqui, não lembro certinho o item, mas foi a 9, 10 e a última lá, trabalho em grupo. Porque como eu trabalho em equipe, que design de interiores trabalha muito à noite, faz projeto sozinha, então... Esse trabalho em equipe, não que eu tenha problema, mas eu sou muito imediatista, então, antes que mandar fazer, eu prefiro fazer, então isso eu tenho que trabalhar. Eu acho que tem momento, assim, que me prejudica isso. Bacana, Marilda, muito bom. Já pensa em como que você vai fazer para desenvolver isso, tá? O número 9 e o 10 ali, eu não lembro qual é o item certinho, mas também eu achei que eu preciso melhorar. Perfeito, excelente para nós aqui e depois a gente pode compartilhar mais aí. Tá. Muito bem. Agora, Gerson, vai lá, Gerson. Obrigada, Marilda, por compartilhar com a gente. Não, eu acho engraçado, né, a gente conversar sobre isso. É uma experiência muito bacana, até porque a Luísa, falando dos pilates dela, quem conhece a Luísa nunca na vida iria achar esse tipo de pilates dela, né? Mas é uma pessoa, é uma coisa que ela tem com ela que eu acredito que ela queira desenvolver. Mas nós que trabalhamos, que aprendemos muito com ela, ainda mais sendo de treinamento, você nunca na vida vai pensar isso no caso dela, né? Uma puta profissional que não tem nem o que falar, né? A gente tem, assim, eu pensei no meu caso, assim, tipo, autocontrole. O que seria o autocontrole? O autocontrole hoje, infelizmente, né? Eu não sei, eu já estou há muitos anos nessa área, acho que as pessoas, como é que a gente pode falar sobre isso? Seria uma forma, assim, você passa a confiança, você tem autocontrole para passar para a pessoa, mas hoje aquela história, né? Dentro de uma empresa, nós não temos mais uma pessoa liderando, nós temos várias pessoas liderando, né? Essa é uma coisa que a gente tem muitas pessoas liderando, então são aqueles conflitos de opinião. Então, assim, de repente você fica com autocontrole um pouco baixo, mas na verdade não é aquilo, são gestões que vêm em cima de cada orientação que são dadas, né? Então a gente tem que respeitar isso daí. Então acaba inibindo um pouco, é uma das coisas que a gente tem, né? A liderança inspiradora, né? Eu sempre inspirei as pessoas, sempre procurei passar essa liderança inspiradora. Para quê? Eu sempre pensei assim, eu quero colocar uma pessoa que esteja acima de mim. Se de repente eu sair, eu ter alguém que vai me substituir, né? Eu quero ser uma liderança inspiradora para todo mundo, mas mesmo assim é aquela outra coisa. A gente quer ser inspirador, porém você ainda tem algumas coisas que te freiam dentro daquela política, né? Não vou passar por cima de ninguém, entendeu? Mas claro que dentro de uma empresa hoje ninguém trabalha sozinho, eu não sou um líder sozinho, eu sou o líder da minha equipe, eu tenho meu chefe que é o líder, então, quer dizer, a gente tem aquela participação de todo mundo dentro da empresa, né? E a perspectiva positiva, né? É aquilo que você também chegou até a comentar, nós temos uma perspectiva positiva em cima de tudo, mas hoje a gente tem um pouco de fragilidade devido às coisas que estão acontecendo, né? Mas sempre tentando, de todas as maneiras, eu tento ir para cima, eu não vou desanimar, eu até o final, enquanto não ver que deu o resultado, eu fico ali meio que nessa perspectiva, aí, esperando, sabe? É o que acontece mesmo. Nossa, que legal, Gerson. Eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? E tu tem muita clareza, assim, né? Do que você acredita que ainda precisa. E aí entra a autoconsciência. Quanto te deu de nota aí da tua autoconsciência? Fechou aí teu microfone. Perdão, meu autocontrole que você está falando? Autoconsciência. Peraí, cadê minha autoconsciência? A primeira. A primeira, eu dei 9. Uhum. Vocês perceberam, gente?
Então, quando a gente tem uma boa autoconsciência, a gente pode fazer um bom diagnóstico da gente mesmo. E ele foi muito preciso, com uma ótima oratória, né, falando exatamente aquilo que ele precisava mudar. Excelente. Então, veja que eu, como mentora, já consigo identificar o que te fez responder os outros itens. É fantástico, assim, o quanto a gente se desenvolve no desenvolvimento de outras pessoas. Excelente. Deixa eu ver quem que eu pego aqui agora. Chara. Oi, o meu deu autocontrole, influência e liderança inspiradora. Autocontrole. Fiquei surpresa com o Gerson aí no autocontrole, porque, olha, o Gerson é uma pessoa que eu me inspiro, Luísa também é uma pessoa a qual me inspiro todos os dias, né? E estou surpresa aí com a pontuação que eles deram para eles aí. Mas o meu foi esse. Então, tá bom. Olha que legal, várias pessoas da mesma empresa, vocês conseguem se juntarem para trabalhar juntos, né? Vamos fazer uma reuniãozinha após treinamento aqui para a gente poder trabalhar. Todo dia nos falamos, nós sempre estamos conectadas o dia inteiro. Nossa, que legal. Imagino que rola nesses bastidores aí, Luísa, se pronuncie. Não acontece nada disso, só coisas boas e positivas. Luísa, olha só, eu sempre falo que a gente pode ser feliz no trabalho, né, Silvana? Lembra que eu dei um trabalho, a Silvana tá aqui, né, e eu dei um treinamento para ela semana passada, tipo assim, o ambiente de trabalho, as pessoas com quem a gente se relaciona, a gente precisa estar feliz, porque senão a gente não produz, a gente não gera resultado. Por isso que pode rolar uma brincadeirinha, né, claro que saudável, né, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz, né, a questão de todas as questões, né, de assédio, assim por diante, as pessoas podem interpretar de uma forma errada, mas pode rolar uma brincadeira, pode rolar uma amizade, pode rolar um shopping no final do dia, porque é assim que a gente faz as empresas felizes. Em pessoas felizes dentro de empresas, elas produzem mais, o resultado dela é maior, com certeza. Mas olha, Alessandra, você falando a situação, né, logo no início, quando houve o híbrido, né, do trabalho de todos nós, aquelas pessoas que rejeitavam o retorno para a empresa e tal. Fechou seu microfone, Luísa. Tá. Então, desculpa. Olha só, voltando ao início da conversa, né, que você falou do híbrido, e do cafezinho de ontem, que você falou que a gente precisa desse momento do cafezinho de 2 horas, não que a gente vai estar matando o trabalho a cada 2 horas, né? Até porque quando eu entro no treinamento, eu fico o dia inteiro, às vezes não dá nem para eu almoçar, enfim, é um negócio danado. E aí, a gente realmente precisa desse momento para estar com a equipe, porque a gente, na hora do café, a gente bate esse papo, né? E aí, como é que estão as coisas? E aí, o que você tem de novidade? E aí, onde a gente vai estar mais ainda próximo dessas pessoas, compartilhando até momentos pessoais deles, e que isso a gente acaba até ajudando. Então, realmente, é muito legal o nosso ambiente de trabalho lá dentro. Eu particularmente, eu sou suspeita em falar, mas eu adoro e eu acho que é muito positivo realmente, com toda essa equipe, com a Simone, que é fantástica, Gerson, assim, você vai falar, mas essa equipe aí, uma está puxando a outra, não, mas é porque realmente é uma equipe muito bacana de se trabalhar, muito bacana mesmo. Muito bom, obrigada aí, gente, gostei muito do que escutei. A Elizabeth tá erguendo a mãozinha aí, vai lá, Elizabeth, quais os teus pilares, conta pra gente aí, abre seu microfone. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu sou Elizabeth, sou de Cruzeiro do Sul. Aqui está chovendo muito, eu estou fazendo um esforço grande para ouvir vocês aqui. Então, é prazer conhecer todos vocês. Tá? Estou entrando agora nesse processo de ensino-aprendizado juntamente com vocês. E gostaria de falar um pouquinho sobre autoconsciência, né? Todos os dias a gente tenta fazer um exame de consciência sobre os nossos esforços, sobre as ações que estão sendo executadas na nossa cidade, sobre aquilo que a gente está aprendendo e que a gente tem que aplicar, né, no nosso dia a dia. Então, a nota que eu dou para mim mesma, né, até agora é 8, né? Eu tenho muito mais a oferecer e eu tenho certeza que eu posso produzir mais,
Mas, porém, eu tenho ainda que montar a minha equipe, né? Estou iniciando agora e ainda tenho que formular essa contratação de pessoas ainda, né? Já tenho a equipe em mente, mas ainda estou montando o meu grupo, tá? Liderança inspiradora. Eu me inspiro em vocês, né? É uma equipe excelente aí, o pessoal que envia os treinamentos, as meninas que enviam todo dia o material para mim, sou muito grata por isso. Eu tento inspirar essas pessoas através de sugestões diárias que eu faço no Instagram, referente aos projetos educacionais, que é a área que eu mais tenho afinidade, e fazendo as adesões, né, da segurança alimentar e também implementando práticas judiciárias nesse contexto de projeto social. Então, a nota que eu daria para mim aí nesse contexto seria 8, e na questão de resultados, eu busco melhorar cada dia mais, né? Peço aqui a colaboração sempre do prefeito de Cruzeiro do Sul para que a gente possa fazer sempre parcerias, e as pessoas da comunidade, né, das igrejas, né, todas elas, para que a gente possa trabalhar em comum acordo para que a gente chegue aí nesse resultado da divulgação da agenda, né, da Agenda 2030. E a mediação, ela interfere diretamente na nossa vida, né? Todos os dias a gente faz aquele jogo de cintura para conciliar o nosso trabalho com a nossa vida pessoal, né? E a nossa vida social também, que ainda tem a vida social, né? Então, nessa questão de mediação aqui, eu ainda estou na nota 5, porque eu fiz uma mudança agora recente para a cidade e eu ainda estou me adaptando ainda. E autocontrole é algo que eu pretendo melhorar assim, na minha carreira, né? Ter mais inteligência emocional para poder lidar com a rotina em si, né, da empresa. Eu nunca abri uma empresa, é a primeira vez que estou, né, nesse processo, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Tem que pensar positivo, né? Todas as manhãs eu faço a oração e peço a Deus que vai dar tudo certo, sim. E é isso. Prazer aí conhecer vocês. Olha, onde é que fica Cruzeiro do Sul? Fica em que estado? Me ajuda aqui que eu tô de geografia, eu pulei algumas Cruzeiro aulas. do Sul fica no interior do Acre. Tá longe, tá muito longe da gente, tá aqui no interior. Tô longe, sim. Tem a capital, Rio Branco, né? E eu moro no interior, é Cruzeiro do Sul, é um município. Nossa, que legal. Muito bem-vinda, obrigada por participar conosco, Elizabeth. Tá. Muito Um bem, abraço. deixa eu pedir aqui, deixa eu ver. Silvana, quais são os pontos que você escolheu aí para trabalhar? Olá. Olá. Então, quem me conhece vai dizer, eu ouvi a fala dos outros e eu me vi nelas, assim, em algum momento, né? Ai, mas fulano parece ser, né, se adaptar tão bem, fazer esse exercício tão bem, mas ficou com uma nota baixa em relação a isso e quer melhorar. Eu acho que é aí que está o nosso grande encontro conosco mesmo, né? Quando a gente quer se melhorar. A gente percebe a nossa fragilidade e vê naquilo que a gente se quer melhorar, e isso a gente tem que dar uma ênfase maior. Então, primeiro eu pontuei o autocontrole, que, na verdade, não seria bem o autocontrole, seria o medo de perder o controle, né? Então, essa é uma questão, assim, que me deixa ainda doidinha, né? Que eu preciso trabalhar em mim esse medo de perder o autocontrole. E também a forma como a gente se expressa, né? Às vezes, a gente cuida tanto da forma como a gente se expressa que, para não perder o controle, ou para não parecer que está perdendo o controle, que acaba, né, se enredando. Então, a perspectiva positiva foi o meu segundo ponto, porque eu preciso, aprendi agora já com a Elizabeth aí algumas coisas, eu preciso aprender a ser mais positiva comigo mesma, né? Para poder, com os outros, eu sempre acho que com os outros é possível, é lindo, vai funcionar, contigo vai, mas comigo eu dou uma freada. Orientações e resultados, sair daquele aqui agora e olhar e fazer as metas e planejar, né? Que eu acho que a gente precisa estar fazendo esse vai e vem sempre para poder
juntar tudo e atingir o nosso resultado lá na frente. Então, foram esses 3 pontos. Excelente, Sil. Ótimo. Como é bom a gente se reconhecer, né? E buscar cada vez mais esse processo evolutivo. Muito bem. Vamos perguntar aqui para Simone. Simone, quais os pontos aí, se tu se sentir à vontade, tá? Quem não se sentir à vontade, está tudo bem, não tem problema nenhum. Oi. Então, meu ponto foi orientação e resultado. Eu acho que eu tenho que melhorar, trabalhar mais isso em resultados, que eu fico muito ansiosa com metas, projetos, e orientação organizacional, tem que trabalhar também, e a liderança inspiradora, porque muitas pessoas, os meus líderes, eu sigo de inspiração para mim, e eu quero trabalhar isso, olhar para mim, para as pessoas me ver como uma inspiração para elas. É isso. Nossa, muito legal, Simone. Muito legal. Parabéns. Parabéns aí pela sinceridade, porque a gente percebe quando a pessoa vai e ela corre o risco, né, de se expor. Eu acho isso muito bom. Dani? Vamos lá. Eu mapeei aqui e foi curioso fazer essa ferramenta, porque eu já fiz ela em uma outra oportunidade. E você fez uma provocação lá do conflito, né? E aí, quando você fez a provocação, eu voltei e alterei algumas coisas. Então, eu foquei em uma pessoa, 2 pessoas específicas que hoje eu tenho uma certa dificuldade e acabei mapeando, então, o autocontrole, a empatia e a gestão de conflitos. Foram os 3 elementos que eu mapeei aqui para desenvolvimento. Excelente. Dani, tu também tem uma autoconsciência muito grande, né? Então, fica muito tranquilo aí de poder olhar e trabalhar esses pontos todos, né? Então, já sabe, agora é fazer acontecer, né? Eu vi Isso que a Cleci, não pedi a Cleci, aí vai lá, Cleci, a última que eu vou pedir aí que tá com a câmera aberta. Então, orientação para resultados, influência e liderança inspiradora. Os 3 pilares que eu vejo que é o que eu preciso para essa minha nova etapa, né? Eu vejo fundamental. Perfeito, Cleci. Excelente. Parabéns, viu? Eu concordo contigo como sua mentora aí, para a gente poder correr atrás disso tudo. Gente, muito bacana. Eu queria que vocês abrissem as câmerazinhas para nós tirar aquela foto linda, que nem a gente tirou ontem, para a gente poder publicar, para a gente poder fazer a divulgação aí do workshop que a gente está presente, né, participando desse encontro todo. Então, abram as câmeras aí, quem pode. Vamos lá, só quero gente linda aqui. Muito bem, vamos lá, peraí, tá fechado, tem muita câmera fechada ainda. Aqui, agora vai. Muito bem, sorriam. Joia, espera um pouquinho que eu vou tirar da outra página. Mais uma fotinho, só um pouquinho aí. Mais uma fotinho, vamos lá. Ótimo. Olha lá a Rosemary sorrindo ali, coisa mais linda. A Priscila, a Bril, né? A Edna. A Sueli tá aqui, sempre linda, né, Sueli? Sempre. Melissa, saudade de ti. Eu te vi entrando ontem, mas eu não consegui te chamar, tá? Me desculpa aí. Gente, eu fico feliz demais cada vez que vocês participam junto comigo, né? Então, o que eu tenho é agradecer vocês, agradecer pela oportunidade de cada um se dedicar esse tempo curtinho, esse tempo que a gente se autoavalia, a gente olha para a nossa liderança, a gente percebe se a gente está no caminho certo e o quanto ainda a gente precisa desenvolver. Por isso, a minha orientação final para vocês é estudem, se dediquem, se desenvolvam, invistam em vocês, porque quem não investe não cresce, não se desenvolve e não gera oportunidades, porque é muito melhor estar preparado para uma oportunidade e não ter essa oportunidade do que você ter a oportunidade e aí então não estar preparado. A maioria das pessoas primeiro quer ter, para depois buscar. E eu digo que esse novo mundo que a gente está vivendo agora, você está atrasado, você precisa correr atrás. Por isso a importância de ser um líder bem qualificado. E o meu convite para vocês é,
se qualifiquem. Vocês precisam se qualificar. Se vocês ainda não fizeram um treinamento sobre liderança, façam um treinamento sobre liderança. Eu não tenho tempo de fazer um presencial, vou fazer um online, mas eu vou fazer. Esse é o primeiro passo que vocês tiveram aqui hoje. E como eu falei para vocês, esse workshop, esses 2 dias, com esse conteúdo, com a apostila, com a ferramenta, ele está gravado e ele vai ser disponibilizado na plataforma do Leader Training, que é um treinamento que eu tenho gravado, ele é online, que você vai poder assistir onde você estiver e vai poder estar se desenvolvendo. É um conteúdo que eu já gravei faz um tempo, mas ele está assim de uma forma super atualizada, porque eu disponibilizo muito recurso lá dentro. Ele tem, vou falar um pouquinho para vocês do que tem o treinamento. Ele tem autoconhecimento, que é fundamental para a gente. Tem conteúdo de inteligência emocional, para vocês poderem trabalhar. Tem comunicação. Sem comunicação a gente não chega a lugar nenhum. Tem gestão de conflitos, tem feedback e tem o Fit for Word, que o Fit for Word é aquele conteúdo fantástico que faz com que você elabore um plano de ação, seja para o seu desenvolvimento ou o desenvolvimento do teu próprio colaborador. Temos ainda os desafios das equipes. Lá dentro desse treinamento quais são os grandes desafios das equipes? O primeiro, a falta de confiança, que impede que as pessoas se mostrem vulneráveis e vejam as dificuldades que elas possuem. A necessidade de estimular o conflito positivo, a necessidade das pessoas se comprometerem, serem responsáveis, e o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, o foco no resultado. A maioria das empresas dizem, Alessandra, eu quero ter melhores resultados. E, na verdade, ela precisa trabalhar a confiança. Então, o nosso treinamento trabalha performance, produtividade, gestão do tempo. E se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais sobre o produto, sobre o processo, coloca ali, eu tenho interesse, que a gente vai fazer assim uma super promoção para vocês, na verdade, né? Diz que treinamento a gente não faz promoção, a gente vai fazer um super voucher de desconto para vocês, para que vocês possam ter um valor super bom para vocês cursarem o treinamento de liderança. As pessoas que amanhã, estiverem, a Andressa vai chamar vocês no privado, para que vocês demonstrem o interesse. As pessoas que amanhã demonstrarem esse interesse em adquirir o Leader Training, o Líder Mentor, o Líder Treinador, com todos esses conteúdos, eu vou proporcionar para vocês um bônus na formação em análise comportamental, que entra o autoconhecimento, a autoconsciência, e você vai ter o treinamento do DISC. Literalmente, você se torna um analista comportamental. Só para vocês entenderem, a formação em análise comportamental, hoje, ela é R$ 997. Ela é R$1.000 essa formação, e você que tem certificado, tudo certinho. E a gente vai estar dando de bônus esse treinamento, para quem adquiriu o Leader Training, voltado para essa turma específica que está fazendo a formação comigo. Vou repetir para vocês de novo, o treinamento vai ficar disponível na plataforma. Discutindo aqui, quando o cliente abre o microfone e começa a falar no meio da tua fala, né? Então, fica à disposição de vocês esse conteúdo, tudo que a gente discutiu, a ferramenta dentro da plataforma do Leader Training. E o Leader Training vai passar para vocês amanhã, a Andressa vai entrar em contato com vocês por um valor super promocional, tá? Um valor bem bacana para que vocês possam estar atualizados para poder enfrentar aí as dificuldades, desafios e as adversidades do novo modelo de líder, tá? Agradeço, então, a todos vocês que estiveram aqui presentes, estejam presentes nos outros treinamentos, conto com vocês sempre. Espero que vocês tenham aprendido algo ou tenham levado algo hoje, né, desse encontro que a gente teve, algo possa fazer a diferença na vida de vocês. Se eu conseguir contribuir de alguma forma, eu realmente já me sinto realizando o meu propósito. Então, obrigada pela participação de todos. Obrigada. E a gente se vê, então, aí nos próximos treinamentos. Tá certo, gente? Obrigada a todos. Um abraço forte. Amanhã a Andressa fala com vocês. Até breve. Obrigada, gente. Boa noite. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.